Estimado irmão, irmã, vamos neste programa Verbum da Diocese de Santo André acolher a palavra de Deus na nossa vida para o que ela quer dizer para a circunstância atual que nós estamos vivenciando. Nesse dia 28 de junho, em que a Igreja celebra a memória de Santo Irineu, que foi bispo e mártir. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Olhando para esse evangelho um pouco peculiar, meus irmãos, a gente pode entender como a fé cristã é realista, a partir da atitude do próprio Jesus hoje. Veja, houve 2 pedidos para segui-lo, numa tacada só. E Jesus, em vez de florear o discipulado, fazer um marketing para conseguir 2 novos discípulos, ele não esconde os desafios do caminho de quem quer seguir Jesus. Diferente de muitas propostas sedutoras do mundo que escondem determinados aspectos que são mais incômodos das escolhas que se faz quando se inicia aquele caminho. O primeiro era um mestre da lei, portanto não era qualquer um. Era um entendido nas Sagradas Escrituras, Alguém acostumado com a palavra de Deus e, portanto, a quem não deveriam chocar as asperezas do caminho de quem segue a Deus. E Jesus, então, ainda assim, faz questão de relembrar a esse homem que já era consciente de tudo isso, que seguir Jesus, implica algumas renúncias. Ou seja, abrir mão de algumas comodidades, como Jesus, que não tinha sequer um travesseiro para recostar a cabeça, Ou seja, até de coisas boas e legítimas. Às vezes a gente precisa se desfazer em vista de uma doação maior para o que Jesus, a Igreja, nos estão pedindo num determinado momento da nossa vida. E, ao contrário, aquele segundo discípulo, que preferiu literalmente a terra, porque ele disse que queria enterrar seu pai. Terra aqui pode ser entendido como símbolo do que há de mais material, imanente. Jesus, então, adverte que o reino de Deus é prioridade na vida do cristão, quando ele usa esse provérbio de que os próprios mortos devem sepultar-se uns aos outros. Então, meus irmãos, que esse realismo da fé de Jesus atinja o nosso íntimo no dia de hoje, para que nenhuma ilusão a respeito do caminho de Jesus nos desencaminhe, especialmente algumas propostas que vemos expostas na mídia, que parecem espalhafatosas demais, promissoras demais. Pelo contrário, irmãos, sigamos o caminho do santo que a liturgia celebra hoje. Santo Irineu, bispo de Lyon, na França. Quanta radicalidade nesse homem que foi mártir, que era um bispo, um sucessor dos apóstolos, um homem da era subapostólica, cuja geração anterior conviveu pessoalmente com os apóstolos. Um homem que não poupou esforços para manter a unidade, a ortodoxia, a retidão da fé da igreja primitiva, inclusive derramando seu sangue por amor a Cristo. Que o exemplo e a intercessão dele, meus irmãos, norteie também os nossos passos e oriente as nossas escolhas, para que nós possamos acompanhar Jesus aonde não nós queremos, mas aonde Ele precisar que nós vamos. Nesse sentido, rezemos, incluindo também as intenções que você traz no seu coração. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizeste chegar a mais este dia, salvai-nos hoje com o vosso poder, para não cairmos em nenhum pecado e fazermos sempre a vossa vontade em nossos pensamentos, palavras e ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.